São 8h33, estamos de regresso e agora a conversar aqui com Anastácio Fernandes, especialista em resolução de conflitos, e Gonçalo Mussungo, do outro lado, é especialista em assuntos rodoviários. O nosso tema, conflitos emergentes do trânsito e da sinistralidade rodoviária, uma vez que é algo que acontece todos os dias nas nossas estradas e vemos volta e meia os automobilistas metidos em conflitos, porque este bateu, aquele não quer assumir a responsabilidade, porque houve atropelamento e agora de quem é a culpa, enfim. Achamos importante trazer esses dois elementos para discutirmos as vias de resolução destes conflitos e os tipos de conflitos que podem vir a acontecer dentro da via pública. Começamos por saudar Gonçalo Mussungo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, caro Afonso Paulo, bom dia aos nossos teleouvintes e também a partir daqueles que nos assistem a partir de Moçambique. Anastácio, bom dia. Bom dia, meu caro Afonso Paulo, bom dia extensivo ao colega do painel e aos telespectadores que a essa altura nos acompanham. Muito bem, começamos consigo, Gonçalo, Anastácio. Quais são os tipos de conflitos que podem surgir na via pública? Ok, muito bem. Isso vai depender muito do impacto do próprio ato de sinistralidade, porque vai depender se vai implicar a perda de alguma vida humana ou simplesmente um bem patrimonial. Para começar, dizer que os acidentes naturais, por exemplo, acidentes que não ceifam vidas, podem sim ser tratados a nível dos mecanismos extrajudicial de resolução de conflitos. Mormente aqui citar a conciliação, que tem sido um método muito eficaz para dar tratamento a esses conflitos. Dizer que a nível, por exemplo, da Direção Nacional de Viação e Trânsito atual da STR, eles contam com uma área de contencioso rodoviário onde buscam dar tratamento a essas questões a nível extrajudicial, por via destes mecanismos aqui aludidos. Muito bem. Gonçalo Mussungo, é consigo? Realmente, Luís Manel, hoje Afonso Paulo. Afonso Paulo é o hábito, na verdade. Afonso Paulo, são questões que precisamos tratar e com muita emergência quanto aos conflitos e depois também esses conflitos emergentes a partir da sinistralidade rodoviária e da própria circulação rodoviária, que é o trânsito. Muitos conflitos surgem porque os nossos peões, usuários da via pública, têm pouco domínio de como devem usar a via pública, de qual deve ser o comportamento adequado para aqueles que vão partilhar a via pública. Daí então, quando surge, se calhar, eventuais conflitos, que se calhar podiam ser dirimidos no local, acabam ser transbordados para outros foros que se calhar mais desconfortável, e uns até acabam por entrar em briga por situações de conflitos no trânsito. Mas aqui chama a atenção, acabaste quando apresentavas aqui o painel, falou propriamente dos atropelamentos. Esse final de semana prolongado, cara Afonso Paulo, nas imediações do Rocha, propriamente na pedonal, aí na cabine, segunda-feira, quando eram 22 horas, presenciei um acidente que vitimou mortalmente o cidadão que fazia o atravessamento da faixa de rodagem embaixo da pedonal, comportamento incorreto. O Estado gastou tanto dinheiro, tantos valores para a construção das pedonais, mas os nossos peões ainda continuam a fazer o atravessamento da faixa de rodagem fora dos locais a eles destinados, e que também precisamos aqui reforçar que os peões podem ser multados, já tocamos várias vezes aqui, os peões podem ser multados por atravessar num local impróprio. E falamos aqui da multa que varia entre 6 até 30 UCF, 30 UCF equivalente, estamos a falar de 2.640 kwanzas, mas os agentes precisam então reforçar, multar esse cidadão que está a fazer o atravessamento da faixa de rodagem em um local impróprio. Mais do que até ser multado, precisamos trabalhar as nossas consciências, cara Afonso Paulo, porque é difícil. Imagine esse cidadão que foi atropelado mortalmente embaixo de uma pedonal, como fica a situação deste camarada? E às vezes, olha aqui, aí no local onde ele foi atropelado, tem há uma cerca para impedir que esse peão vá para o outro lado da faixa de rodagem, mas mesmo assim a população está a destruir a cerca
para possibilitar então o atravessamento da faixa de rodagem. Situação muito pesada que, imagine esses conflitos, depois aí vem às vezes a pessoa, sim, a família da vítima e a pessoa que atropelou até se calhar por uma questão de bom senso parou para tentar acudir à situação e a família quando chega ainda vai contra esse próprio condutor, talvez até a própria pessoa que foi atropelada nem chega a perder a vida e o cidadão, o próprio condutor que atropelou, acaba por morrer. São esses conflitos que precisamos então, através também do doutor Anastácio Fernandes, tentamos aqui esclarecer como é que funciona isso até o tribunal, juridicamente, para então tentarmos esclarecer esses conflitos emergentes do trânsito e da própria sinistralidade rodoviária. Há uma questão aqui que se põe, Gonçalo Mussungo, tanto nos atropelamentos e nos casos de choques, e as partes entram em fortes conflitos, mas depois entra a questão da própria norma de trânsito. O que é que primeiro a norma de trânsito diz a respeito dos acidentes que ocorrem na via pública? Bem, é importante termos o conhecimento, o artigo 132 do Código de Estrada, Luís Mana, diz que os crimes e as contravenções cometidos no exercício da condução automóvel são punidos à luz da lei penal e da própria legislação complementar do Código de Estrada. E a lei aconselha sempre que houver um caso de sinistro, um acidente na via pública, aconselha-se esse mesmo condutor que causou o acidente dirigir-se e principalmente se desse acidente resultar em mortes, aconselha-se esse mesmo condutor dirigir-se até a uma unidade policial mais próxima para então dar o tratamento da situação. Porque tocamos já aqui há bem pouco tempo que às vezes a intenção por parte da pessoa que atropelou é boa de tentar parar e acudir à situação, levar a pessoa muito rapidamente para uma unidade hospitalar, mas as pessoas quando chegarem à parte familiar acabam agredindo e que depois a pessoa pode ficar ferida. Então aconselha-se, na verdade, a polícia aconselha que sempre que resultar um acidente e o condutor achar que desse acidente pode haver aí insegurança de sua parte quanto à sua vida, é de preferência dirigir-se a uma unidade policial mais próxima para então dar o tratamento dessa situação. Muito bem. Anastácio Fernando, aqui a explanação de Gonçalo Mussungo, do ponto de vista da aplicação da norma de trânsito, mas há aqueles outros conflitos que depois saem do fórum e chegam mesmo a chegar aos tribunais, envolvendo advogados, enfim. Como responder a esses? Sim, antes de mais gostaria de me apegar ao último trecho que o colega orientou, que em caso de atropelamento e questões de segurança, recomendou que se calhar seria bom que o automobilista se dirigia à esquadra mais próxima, mas baseando-me na sensibilidade e tudo o resto, eu acredito ser prudente que, por estar em causa um interesse maior, que é a salvaguarda da vida do indivíduo que foi vítima de atropelamento, é pegar o indivíduo, dentro daquilo que forem as circunstâncias, procurar encaminhá-lo na unidade hospitalar mais próxima. E dizer a Afonso Paulo que o nosso Código de Estrada abarca princípios e normas jurídicas. E esses princípios não surgiram por acaso. A isto vou equiparar o travão de serviço da viatura. Para que existe o travão de serviço? Para regular a velocidade da viatura e prevenir que venha a acontecer algum incidente. Da mesma maneira, quando se institui os princípios que advêm no nosso Código de Estrada, bem como as normas jurídicas, preconizava-se evitar ou possibilitar a harmonia naquilo que é a circulação rodoviária, ou melhor, a segurança no âmbito da circulação rodoviária. Obviamente que pela inobservância desses princípios e dessas normas jurídicas que contém o nosso Código de Estrada, geram muitas situações litigiosas, desde atropelamentos, acidentes de forma geral e muitas outras questões. Mas aqui importa destacar que muitos dos atos inerentes à sinistralidade rodoviária devem-se ao facto de serem inobservados os princípios e as normas do Código de Estrada, porque quando foram instituídos estes princípios, foi justamente com vista a possibilitar a boa circulação ou a circulação ordeira do trânsito. Muito bem. Gonçalo Mussungo, muitos casos vão parar até as seguradoras e depois há a morosidade na resposta das solicitações.
Bom, são essas questões que também dão depois outras complicações a nível do trânsito, são conflitos emergentes do trânsito. Imagine, cara Afonso Paulo, num acidente, às vezes não houve vítimas humanas, na verdade, às vezes eu propriamente já esteve dentro de um acidente que o motociclista partiu o espelho retrovisor do meu veículo e ficou complicado. Fomos até a seguradora, por isso é que depois também as pessoas têm problema a pagar o certificado de seguro, porque as asseguradoras também devem cumprir com o seu papel, que é de prestar, na verdade, assumir as responsabilidades dos contratos que foram feitos. Imagine que o motociclista partiu o espelho retrovisor do meu veículo e é responsabilidade da seguradora, porque até o motociclo está assegurado a uma seguradora, que nem adianta aqui citar o nome. Fomos até a seguradora, o cara Afonso Paulo. Esta seguradora pediu-me que eu deixasse o automóvel para 3 dias só para repor um espelho retrovisor, que na rua eu posso pagar a 1.500 kwanzas. Vou deixar a uma seguradora para resolver. Imagina, a aplicação de um espelho retrovisor, 3 dias numa seguradora. Quer dizer, é um comportamento... A falta de seriedade faz com que haja fuga. É falta de seriedade. Isso não vai incentivar as pessoas a pagarem as taxas de seguro, porque depois também fica complicado. E é um seguro obrigatório, nos obrigam a pagar o seguro, quando na verdade também, pessoalmente, não sei se é conveniente termos aí a obrigação de pagarmos a taxa de seguro, mas a lei diz que é obrigatório pagarmos o seguro. Então, se é obrigatório pagarmos a taxa de seguro, convém também as nossas asseguradoras serem responsáveis quando haver um conflito a nível do trânsito, em que depois vai parar até a seguradora. As asseguradoras devem ter essa responsabilidade de pagar, na verdade, reporem aquilo que foi danificado pelo seu constituinte. Senão depois ficamos aqui todos em perdermos a vontade. Por exemplo, eu que gastei o meu próprio dinheiro, está a mandar deixar a viatura durante 3 dias, achei melhor levar a viatura e apliquei o espelho retrovisor na rua, pagando simplesmente 1.500 kwanzas. Agora, depois fica complicado. Onde é que vai sair mais a vontade de eu voltar a pagar a taxa de seguro? Então, aqui fica a chamada de atenção também para as nossas asseguradoras serem mais responsáveis nos contratos que efetuam com os seus clientes. Anastácio Fernando, na qualidade de especialista em resolução de conflitos, tem recebido muitos casos desta natureza, de pessoas que estiveram envolvidos em acidentes ou atropelamentos e que acharam por bem solicitar um especialista como o Anastácio para resolver o problema, ao invés de recorrer, por exemplo, a um tribunal convencional. Exato, verdade que se diga, relativamente a esse tipo de processo, não tenho recebido muitos. Acredito que pelo desconhecimento dos próprios autores ou ainda pelo tratamento que os agentes de trânsito têm proporcionado a essas situações. Afonso, como eu havia referido quando da minha introdução, é preciso, para que tenhamos o entendimento sobre a via de resolução de conflito, é preciso avaliar o dano que foi causado em função daquele acidente. Se, por exemplo, houver apenas um embate de viaturas e esse embate não resultar de uma infração ao Código de Estrada, aí, obviamente, as partes podem dialogar diretamente, assim, se entenderem resolver a nível extrajudicial, poderão procurar um especialista que vai tratar apenas da questão relativa ao embate do carro. Agora, se, por exemplo, aquele embate tiver como consequência a infração de uma norma do Código de Estrada, aí, obviamente, haverá intervenção de um agente, não apenas para dar tratamento, até porque, quanto ao embate do carro, as partes são livres de dispor, mas, por infringir a uma norma do Código de Estrada, obviamente, terá que ter a intervenção do agente de trânsito. Dizer também que, por exemplo, naquelas situações em que essa infração ao Código de Estrada culminar com o atropelamento de alguém que, porventura, essa pessoa vier a perder a vida, obviamente, essa pessoa terá que ser responsabilizada do ponto de vista criminal numa medida de homicídio involuntário. Ora, estimado telespectador, nós estamos disponíveis na internet via Primeira Página PTV. Procure-nos na internet, escreva Primeira Página PTV no Facebook e clique gosto, em seguida mande a sua mensagem ou faça um comentário. Nós vamos responder, pode colocar a sua questão, se viveu alguma situação relativa a isso, também pode escrever para nós.
nós teremos o imenso prazer de interagir consigo, estimado telespectador. Primeira página PTV, estamos na internet via Facebook. O Anastácio falava aqui de danos que podem surgir num embate, por exemplo. Se não houver a violação do Código de Estrada, a situação pode ser resolvida no terreno, com via de diálogo, ou recorrer a um especialista em resolução de conflitos, via extrajudicial. Exato. Aqui coloca-se uma questão. Há aqueles casos em que houve até uma situação de embate, não resultou em morte, apenas danos materiais, mas por uma questão de cautela, o agente, por exemplo, pode querer que um dos envolvidos ou os envolvidos estacionem as viaturas para se chegar a um termo de resolução e alguém põe-se em fuga. Como proceder nestes casos? Bom, é uma situação muito difícil. Uma das partes põe-se em fuga e principalmente, mas em uma das partes põe-se em fuga, fugiu com a viatura, e porque depois também é responsabilidade do próprio agente regulador de trânsito, quando te vê diante de acompanhar um caso de um acidente em que há um conflito a nível do trânsito, primeiramente esse agente regulador de trânsito deve pedir a documentação dos dois condutores envolvidos nesse acidente, para que depois então dá os outros procedimentos. Agora, se ele apareceu, o próprio agente regulador de trânsito apareceu no local, sem pedir não sei como é que vai funcionar. Esse condutor pôs-se em fuga, fugiu sem apresentar a documentação, ou depois de apresentar a documentação é que ele pôs-se em fuga. Precisamos aqui saber, porque se ele até... aqueles casos que a pessoa põe-se em fuga muito antes de ser identificado e deixou o outro com dano. Mas também é irresponsabilidade, isso é uma questão de agir por má fé, porque se estás envolvido... Sim, os acidentes acontece, acidente, estamos a falar toda a consequência resultante de uma falha humana. É uma falha humana que aconteceu em torno da própria circulação rodoviária. Ninguém sai da casa dele dizer que hoje vou para a estrada, vou acidentar. Aconteceu, então é uma questão de chegar com diálogo, e até porque não houve aí vítimas humanas, são danos materiais, e pode-se chegar com base a uma conversa simples, podem chegar até um consenso. Se for para ser responsabilidade civilmente, a pessoa vai então ser... Temos que criar essa cultura, cara Afonso Paulo, de assumirmos as nossas responsabilidades enquanto vemos dentro de uma situação de conflito a nível do trânsito. Porque se não tivermos essa cultura de assumirmos a nossa responsabilidade, vamos sempre ter as situações de conflitos que temos, atropelou, fugiu, bateu, não quer assumir, e depois também os próprios condutores não dominam propriamente as normas. O doutor Anastácio acabou de falar que muitos dos acidentes, também o elevado número de acidentes de viação que ocorrem no país, também emergem da não observância das próprias matérias do Código de Estrada, e porque falamos aqui várias vezes que os fatores que mais contribuem para o elevado número de acidentes de aviação, falamos da velocidade, falamos das manobras perigosas, do desrespeito do estado da via, são N fatores, mas aqui continuamos a reiterar que às vezes não é só a não observância dessas normas, é mesmo a consciência humana que deve trabalhar. Por isso é que costumo sempre apertar que é importante que, a partir da base, a gente tenha aqui no país uma cadeira de Código de Estrada para então educarmos porque as pessoas desde mais cedo, porque antes alguém de pegarem um volante, exato, cara, Afonso, alguém que foi educado desde mais cedo na escola, no ensino geral, uma cadeira de Código de Estrada, quando tiveres diante de um acidente, explicar a esse cidadão que o acidente é uma falha humana, qualquer pessoa está sujeita a cometer, na verdade, na via, enquanto estiver a circular com um veículo a motor na via pública, mas quando acontecer essa situação, o inesperado acontecer, não precisa entrar em pânico, mesmo até que venha a causar, exato, uma responsabilidade criminal, não precisa entrar em pânico, deve fazer estar calmo, e para que apareça então um agente regulador, um agente da polícia, para poder dar suporte a essa situação, porque se não tivermos essa educação, e o próprio condutor fica mais calmo, quando acontecer um incidente na via pública, ele está cautelado, sabe como vai, qual é o processo a seguir,
e que também a população, os cidadãos estarem consciencializados de quando ocorrer um acidente na via pública, vamos lá para assistir, se calhar tentar ajudar como esse condutor está dentro de um acidente, envolvido num acidente. Não saquear. Exato, não saquear. Acontece muito quando há um acidente. Deixa-me, por gentileza, tomar aqui de assalto a palavra do Anastácio deu uma meu opinião colega. relativa a isso. Sim, para tentar reconstituir aqui a questão que o nosso ilustre aqui apresentou. Como eu referi, se, por exemplo, o acidente não resultar de uma infração ao Código de Estrada, o agente regulador deverá ter um papel conciliador, não um papel de imposição, como querer obrigatoriamente ou de forma compulsiva conduzir as partes a uma unidade policial, porque o que está em causa é um bem patrimonial que os titulares podem abrir mão quando assim entenderem. Certo. Se as partes entenderem que devem negociar noutros termos, aí poderão fazê-lo sem que haja intervenção do agente da autoridade. E relativamente à questão que o ilustre Afonso Paulo colocou, naquelas questões em que há fuga, por exemplo, tem-se verificado muito essas questões com os nossos taxistas, quando, por exemplo, batem contra uma zona, eles pegam, abandonam o veículo, colocam-se em fuga. Relativamente a essa questão, o nosso código de estrada abarca e e orienta aqui aquilo que é o princípio da presunção do titular do próprio veículo, ou seja, deve-se tomar todas as diligências precisas com vista a identificar o titular do veículo e daí despoletar o competente processo. E no curso do processo, nesse caso, o implicado, o princípio aqui, o implicado torna-se o titular do veículo, mas no curso do processo, se entender-se ou se chegar ao entendimento de que não tenha sido mesmo o autor do acidente, suspende-se o processo em curso e abre-se o competente processo, ou seja, para o autor do acidente. O que se aconselha, cara, Afonso Paulo? Desculpa cortar, naquelas questões em que, por exemplo, o processo estava a demandar contra o titular da viatura e no âmbito, no decorrer do processo das audiências, este respectivo titular indica, ou seja, um dos seus trabalhadores que naquela altura estava ao comando, assumiu, sim, da viatura. Nesses casos, suspende-se o processo e abre-se um outro processo contra o autor daquele acidente. Portanto, aqui no início, é para identificar alguém que esteja ligado com o meio, né? E depois é que chama-se a baila aqui o titular da viatura. E referir quando por exemplo, nós enquanto especialistas, a nossa intervenção vai depender muito da vontade das partes e se, por exemplo, as partes entenderem que devem procurar um especialista até pela celeridade e tudo mais da resolução do conflito, vão entrar em contato conosco, nós vamos tratar a questão e o acordo, por exemplo, obtido por via do encontro, da audiência que nós tivemos previamente, terá validade de título executivo. Ou seja, se bateu no carro, foram para o escritório, nós vamos acertar em que modo terá que ser e aquilo terá validade jurídica. Ou seja, se, por exemplo, falou-se em pagar os danos causados na viatura em 30 dias, se dentro do prazo de 30 dias não for cumprido, pode a parte interessada requerer a execução obrigatória dos tribunais, mas aqui é importante aclarar que não será para julgamento ou coisa parecida, não. Vai para se efetivar ou para se obrigar o cumprimento daquele acordo. Era para reforçar também a questão aqui que o Anastácio acabou de explicar, é no sentido de, aconselha-se, cara Afonso Paulo, que muitas das vezes nos acidentes, os acidentes envolvidos no trânsito, às vezes as duas partes querem chegar a um consenso sem nenhuma autoridade competente para dar a solução àquele problema. As duas partes querem entrar em consenso, partiu aqui, bateu na retaguarda do meu veículo, para-choque danificou, ou então o refletor danificou, vamos chegar até uma oficina, ou depois de 2 dias vou fazer chegar os valores para a reposição do órgão que acabamos de danificar. Bom, e depois, imagine, lá se calhar para não causar aquele clima de confusão, vão se entender, depois, no outro fórum,
outra parte já não quer assumir a sua responsabilidade. Por isso, nessa situação, aconselha-se mesmo chamar um agente da polícia para estar no local e ele dar o tratamento daquele problema, porque senão vamos ter sempre conflitos. Vocês, imaginem, depois vão para uma esquadra policial quando não tiverem a desentender, e há pessoas até que, em troca, se calhar da segurança, se achas que desconfia-se da minha boa vontade em querer assumir a responsabilidade dos danos causados na sua viatura, fica com o meu bilhete de identidade, há quem até deixa como hipoteca a sua carta de condução. Bom, vamos evitar esse tipo de constrangimento. Ocorreu um acidente, vamos chamar um agente da polícia, que é uma pessoa que entende a matéria, para então dar seguimento a essa situação, porque depois, senão vocês mesmos vão começar a resolver o vosso problema pessoalmente, e que esse problema depois não chega a ser resolvido. Neste caso que está a dizer, está a sugerir a presença de um agente da polícia, por exemplo, e é bom que as autoridades estejam presentes. Vocês, enquanto especialistas, também podem estar por dentro deste processo, as pessoas podem procurar por vós para poderem, de certa forma, já incorporar os elementos, os conselhos devidos para se chegar à resolução do problema de forma célere? Exato, podemos ajudar, na verdade, na resolução desses conflitos, porque também nem todos os conflitos, como a doutora Anastácia aqui acabou de dizer, aqueles conflitos que emergem da própria circulação rodoviária, que não são, se calhar, conflitos que o cidadão vai parar até uma responsabilidade criminal, é uma responsabilidade civil. Esses conflitos que emergem da responsabilidade civil do próprio condutor, as partes envolvidas nesse acidente ou na própria circulação rodoviária, nós estamos aqui para dar o tratamento, tentar conciliar as partes, chegar a um consenso, explicar qual é o passo que deve ser dado a seguir, na possibilidade desse processo, porque se não tiverem entrado em consenso, podemos dar seguimento até às instâncias superiores, quais são as consequências que esse processo pode acarretar se passar para outro passo. Então, é tentar pôr consciencializado esse cidadão e ele está dentro da norma, saber que, na verdade, estou metido numa situação de acidente e que esse acidente pode ser resolvido civil ou criminalmente e como deve ser acompanhado esse processo até, possivelmente, se poderá chegar até o tribunal. Muito bem. Gonçalo, Anastácio Fernando, concorda que os especialistas devem estar presentes a quando dos acordos entre as partes envolvidas? Naturalmente, essa é a natureza do nosso trabalho, portanto é imperiosa a nossa presença. Mas ainda naquelas situações em que, por exemplo, o caso já se encontra em sede do tribunal, ou ainda, por exemplo, está a nível das instâncias policiais, pela disponibilidade do direito, naquelas situações de direito disponível que os próprios titulares podem dispor. Ainda o caso está na polícia, eles podem procurar o especialista e daí, se entenderem que ao entregar os processos àquela instância acaba por ser mais adequado, assim o farão. E como se trata de uma responsabilização civil, aqui também aplica-se aquela questão da penhora. Por exemplo, quando eu estava a me referir do título executivo obtido por via da conciliação, se porventura uma das partes não cumpriu na fase da execução, não é? Na fase da execução, pode-se apreender alguns bens daquele que tiverem falta. E com essa penhora, quando nós estamos a falar de penhora, estamos a falar de uma apreensão numa perspectiva de alienação, ou seja, está-se a apreender para a venda do próprio bem, para restituir determinado dano na esfera do lesado. Nessa lógica de ideias, imagine que o dano esteja avaliado em 500 mil kwanzas e o meio avaliado em mais de 3 milhões de kwanzas. Exatamente, a penhora é proporcional, ou seja, a penhora assume bem que esteja capaz de dar resposta à situação em falta ou capaz de cobrir a dívida em falta. Deve ser proporcional? Proporcional. A nossa lei cria a possibilidade do devedor indicar quais bens devem ser penhorados. Na falta de indicação por parte do devedor, pode o tribunal, nos termos em que a nossa lei permite, indicar os bens a serem penhorados. Uma outra pergunta aqui, Anastácio Fernando, e vem do nosso telespectador José Escondido, que escreveu no Facebook através da primeira página PTV. Ele diz estar a gostar da conversa e coloca a seguinte questão. Em caso de o cidadão que causou o acidente
acaba por morrer no local. Quem vai responsabilizar-se pelos danos? Exatamente, meu caro, obrigado por estar ligado. Falar que o direito à vida é um direito indisponível, indisponível. Isso quer dizer que o próprio titular, ou seja, o dono do direito, não pode abrir mão porque há interesse do próprio Estado em proteger. Esse direito não pode ser negociado. Se, porventura, o acidente vir a culminar com o falecimento de alguém, não há possibilidade de negociação. E não há, aqui é mesmo vamos partir para a responsabilização criminal, porque o direito à vida é um direito indisponível. O próprio titular não tem a faculdade ou o direito de abrir mão. Assim sendo, se culminou com a perda de vidas humanas, não há uma outra situação senão partir para uma responsabilização criminal. Mas aqui o caso é de quem provocou o acidente perder a vida. Ainda assim, a outra pessoa... Imagine que, por exemplo, eu esteja estacionado com a minha viatura, tenho a viatura aí parada nesses moldes, e aparece alguém bate contra ela e esta pessoa perde a vida. A nossa lei penal acautela essa situação no tipo de homicídio involuntário, ou seja, não houve intenção nem premeditação de assim ocorrer, mas veio a acontecer. Por isso é que a pena é ligeiramente branda. Okay. A pessoa que esteve aí inocente, parada, ainda assim vai ter que... Exatamente. O tribunal, dentro daquilo que for provado, não é, porque ainda assim a ele caberá aquilo que é o princípio da presunção de inocência. E em função daquilo que for provado nos autos no curso da competente ação, o tribunal, se entender absolvê-lo da instância, condenar apenas ao pagamento de uma multa, poderá fazê-lo, até porque nessas questões de homicídio involuntário há essa faculdade. Isso vai depender muito daquilo que ficar provado nos autos. Exatamente. Mas, a princípio, o camarada será indiciado no crime de homicídio involuntário. Só para aclarar aqui as questões, tivemos o caso da jovem Edna Bessa. Falou-se muito, aconteceu nas imediações do Morro Bento, parece que foi atropelada pelo ex-namorado. E nesses modos é aquilo que eu referi, aqui a princípio mesmo foi indiciado no crime de homicídio involuntário. Agora, se, por exemplo, no curso da ação venha a se provar que de facto houve intenção, então aí inverte a modalidade da ação. Exatamente. Pois. O mesmo acontece no caso de atropelamento. Uma pessoa, o Gonçalo aqui dava o exemplo de um cidadão que atravessou um local impróprio, acabou por ser atropelado, morreu. O homem que atropelou deve ser responsabilizado criminalmente. A princípio, essa é uma questão que acaba por ser muito discutida, porque, por exemplo, nós temos um grande problema que é a fiscalização daquilo que nós estatuímos como norma. Certo. Por exemplo, a travessia em locais impróprios, sobretudo aqueles que estão muito bem identificados, faço referência às passadeiras. Se eu, por exemplo, atravessar fora da passadeira, estaria a cometer uma transgressão administrativa. A nossa lei, a nível da lei das transgressões administrativas, não permite que essas questões sejam pagas com pena de prisão, mas com pena de multa. Exato, a responsabilização aqui é civil, é passível de multa. Mas naquelas situações em que, por exemplo, culminar com o atropelamento do peão, nesse caso, do peão, exatamente, essa questão acaba por ser muito discutível, mas a princípio sempre aquele que foi o autor acaba por ser sempre trazido à baila, e o tribunal, dentro daquilo que é a sua função jurisdicional, que é materializar a justiça, ao entender o que se passou de facto lá no local em concreto, sim, poderá aplicar a medida que entender será mais concreta, porque o único órgão a nível do país ou a nível do mundo com competência para aplicar a justiça são os tribunais. Exatamente. Eu até posso dizer que não, se o tribunal, atendendo a situação e tudo o resto, entender que deverá fazê-lo, assim vai fazer. É a função jurisdicional. Exato, mas também aqui fica a responsabilidade por parte da entidade responsável pela colocação dos sinais de trânsito nas vias públicas. Tocamos propriamente aqui no governo da província e das administrações locais, cara Afonso Paulo. Imagine, tocamos aqui diante de um cidadão que foi atropelado embaixo de uma pedonal, que muitas das vezes colocou-se a pedonal, aí havia uma passadeira na faixa de rodagem, e o Estado então verificou, a administração local naquele perímetro verificou que aqui deve entrar uma passagem aérea, uma pedonal.
pedonal. Bom, coloca-se a pedonal e coloca-se a cerca para impedir que os peões atravessem a faixa de rodagem naquele local. Mas não apagam a passadeira, as marcas, não apagam as marcas. É responsabilidade, e porque o Código de Estrada prevê isso no número 3 do artigo 101, na verdade, as entidades responsáveis pela colocação das passadeiras e dos próprios sinais nas vias públicas devem prestar a devida atenção, devem fiscalizar e para que esses sinais então estejam em boas condições de visibilidade. E no caso, se foi anulada uma passagem e foi construída uma outra, devem cancelar, porque as pessoas depois ficam sempre naquela, porque não temos a educação das matérias do Código de Estrada, saber como devemos circular na via pública. O que fica na mente das pessoas é que enquanto a marca estiver aí, aqui é um local apropriado para a travessia de peões. Por isso é que estão sempre a arrancar as cercas, porque eles estão a ver, a passadeira está aí na estrada, as marcas estão aí na estrada, embora existir uma passagem aérea, uma pedonal, mas continuam a persistir aí. Por isso, é responsabilidade, aqui fica a responsabilidade da administração local e do governo da província fiscalizarem as áreas onde estão colocadas as pedonais, se tiverem marcas no pavimento, procurarem apagar, para então não confundir o próprio peão, porque depois também a pessoa fica confusa, Afonso Paulo. Tem uma marca rodoviária que é permitida a travessia de peões e é um local apropriado, diz a lei, à luz da linha C do artigo 99 do Código de Estrada, é aqui onde eu devo atravessar a estrada, mas também temos uma outra passagem aérea. Imagine num local em que não tem a cerca, para impedir o atravessamento da faixa de rodagem. A pessoa sempre escolhe o caminho mais fácil. Há uma pedonal e há uma marca rodoviária que me permite, onde é que eu vou? Vou no mais fácil. É mais prático eu atravessar a estrada aqui agora. Imagine, acontece um atropelamento. Está a dizer que colocamos a pedonal é para atravessar na pedonal. Mas tem uma passadeira aí também, não há uma cerca elétrica para impedir a travessia. A quem vai recair essa responsabilidade? A pergunta que eu faço é Anastácio. Anastácio é estudioso na matéria de trânsito e essa questão toda de sinistralidade rodoviária, conhece muito bem, tem o domínio da nossa lei em Angola. Em algumas paragens do mundo, se eu, Afonso, enquanto o condutor, acabar por atropelar um indivíduo que esteve a atravessar em local impróprio, em algumas paragens do mundo, a família dessa pessoa deve restituir o dano causado no meio. Deve restituir, na verdade, mas aqui no nosso país não é aplicável. Aqui no nosso país não funciona, por isso daí a necessidade de podermos também, o Estado verificar, começar já a pensar na atualidade, porque há normas que devem estar bem esclarecidas, para que o cidadão então tenha... Se não temos, imagine, a própria lei em alguns assuntos não é muito clara, se a própria lei... clara na visão comum. Exato, na visão comum. E o próprio cidadão também não tem aquela cultura de ter o conhecimento das normas de circulação e conduta na via pública, fica ainda mais complicado. Por isso é que a lei deve clarear bem algumas situações para que o cidadão então tenha noção de se eu estou a fazer o uso da via pública, devo na verdade proceder dessa forma. Ao contrário desse, vou ser responsável. Exato, vou estar responsabilizado civil ou criminalmente perante a situação cometida. Anastácio Fernando, já aproveitando também a palavra, vamos também já caminhando para as notas conclusivas. Ok, estilo de remate final é dizer o seguinte, que as nossas leis infelizmente acabam por ser duplicadas de outras nações. O que quer dizer que muitas das vezes aplicando na nossa realidade acabam por não ser execuíveis. Portanto, precisamos criar normativos que vão de acordo com aquilo que é a nossa realidade. E como já vamos a caminho da reta final, gostaria de deixar ficar a minha página no Facebook, denominada Anastácio Fernando, especialista na resolução de conflitos, e o meu contato que é o 944 59 36 85, e desejo a todos, desde aqui do auditório, como aos telespectadores que a essa altura nos acompanham, bom final de semana. Gonçalo, rapidamente. Exato. Na verdade, precisamos reforçar aqui do que a Anastácia acabou de explicar. Precisamos mesmo termos essa responsabilidade, clarearmos a situação para que não tenhamos, então,
muitos conflitos e que, volto a reiterar, precisamos ser mais educados enquanto estivermos a fazer uso das vias públicas, sermos mais educados, porque há pessoas que saem com os seus problemas em casa, querem misturar os problemas pessoais a nível de trânsito, há quem se calhar tentou chamar a atenção e logo misturou a situação, respondeu mal e daí emerge um conflito que depois desse conflito poderá se calhar partir por uma agressão e parar por outras instâncias superiores mais agravadas. Portanto, vamos ser educados enquanto estivermos a fazer uso da via pública, para que então, é nossa missão aqui, aconselhar que em 2022, embora começamos mal o ano 2022 já com muito sangue na estrada, muitas mortes a nível de trânsito, mas a nossa missão em 2022 é baixarmos significativamente com o índice de mortes no trânsito. Claro que estamos sempre a aconselhar. Angola não realiza campeonatos de acidente, portanto, vamos evitar exceder os limites de velocidade e aplicar as regras do Código de Estrada quando estivermos a dirigir um veículo a motor na via pública, para que então minimizemos o índice de morte no trânsito nas nossas estradas nacionais. Obrigado pela presença de vocês, sucessos, e contamos convosco em outras ocasiões. Okay, o agradecimento é todo nosso. São 9h14 minutos, nós vamos partir para um brevíssimo intervalo, mas antes disso fique sabendo que no próximo bloco teremos a presença de Gisilda Anguli, ela é inspetora naval, e também contaremos com a presença de Ana Neto, outra convidada nossa. Vamos partilhar aqui o painel. Hoje, mais uma vez, vamos mostrar aquilo que as mulheres são capazes de fazer. Ana Neto é oficial do Convés, está na carreira já há 4 anos, na carreira marítima, é instrutora de formação marítima. Bom, são histórias interessantes que nós vamos conhecendo aqui ao longo do mês de março, e hoje, mais uma vez, convidamos o nosso telespectador a ficar a saber um pouco dessas senhoras que estão a dar um grande contributo para o desenvolvimento do país. Até já.